Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estudar matemática. Nós vamos estudar os sinais de pertence e não pertence. Nós já estudamos o sinal de igual e diferente, maior e menor. E hoje a gente vai estudar pertence e não pertence. Sinal de pertence e não pertence é esse daqui, ó. É um Ezinho assim. Esse aqui é o pertence. E esse aqui, ó, cortadinho, é o não pertence. Tá? Pertence, não pertence. A gente já deixou preparado aqui no quadro vários conjuntos. Aqui a gente tem um conjunto de animais, tem um elefante, um cachorro e uma abelha. E aqui a gente tem uma aranha. Aqui a gente tem um conjunto de doces, tem bolo, bala ou bombom e um pudim. E aqui a gente tem um sorvete. Aqui a gente tem um conjunto de frutas, maçã, abacaxi e uva. E aqui a gente tem uma boneca. Aqui tem um conjunto de brinquedos, avião, balão e boneca. E aqui a gente tem um unicórnio. É um animal, tá? Porque a gente não tinha uma figura propriamente dita de um unicórnio de verdade, a gente botou isso aqui, mas é um animal, não é um brinquedo. Então, o que a gente vai fazer? Para trabalhar com os sinais de pertence e não pertence, a gente achou mais viável colocar esses conjuntos aqui para vocês entenderem melhor. Ó, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto de animais. A aranha também, né, é um animal. Então, essa aranha pertence a esse conjunto de animal? Pertence ou não pertence? Pertence. Eu vou botar o sinal de pertence. Aqui o conjunto de doces. E aqui um sorvete. Propriamente, um sorvete é um doce, é gostosinho. Então, esse sorvete pertence a esse conjunto de doces? Pertence. Agora aqui, ó, temos um conjunto de frutas. E aqui tem uma boneca. Essa boneca pertence a esse conjunto de frutas? Não pertence. Ó, cortei, não pertence. Esse unicórnio pertence a esse conjunto de brinquedos, se ele é um animal? Não pertence. Deu para entender? Facinho assim, ó, pertence e não pertence. É só lembrar o nome do sinal. O restante é fácil, não é? Então, ó, lá no livro, vocês vão abrir na página 81. Vamos fazer 81 e 82. Livro de matemática. Ó, sinal de pertence e sinal de não pertence. Aí tem um textinho lá em cima com as duas crianças conversando. Esse cavalo não pertence ao meu conjunto de carros. O cavalo pertence ao meu conjunto, falou a menina. Em matemática, usamos o sinal pertence para indicar que um elemento pertence ao conjunto e usamos o sinal de não pertence para indicar que um elemento não pertence ao conjunto. Olha aí, ó, o cavalo pertence ao conjunto de cavalos e aqui o cavalo não pertence ao conjunto de carros, tá? Foi o que a gente fez mais ou menos aqui, ó. Essa boneca não pertence a esse conjunto de frutas, mas esse sorvete pertence a esse conjunto de doces. Lá no número 1, está escrito assim, pinte o elemento que não pertence ao conjunto. Aí nós temos o quê? Ó? Melancia, uva, um peixe e uma maçã. Qual é o elemento que não pertence ao conjunto? Melancia, uva e maçã são frutas. Peixe é fruta? Não, então você vai pintar o peixe. Virou. Número 2. Use corretamente os sinais de pertence e não pertence. Aí, ó, na letra A, está escrito, tem uma linha, deixa eu ver onde dá para eu escrever aqui. Na letra A, tem uma linha, sinal de igual, e está escrito não pertence. O que você vai colocar aqui? O sinal de não pertence. E na letra B, que é ao lado, tem uma linha, e está escrito pertence a. Então, você vai colocar o sinal de pertence. Número 3, observe os conjuntos e coloque os sinais de pertence e não pertence. Igual que a gente fez aqui, ó. Temos o conjunto de doces, que é o conjunto A, e o conjunto de flores, que é o conjunto B. O sorvete pertence ao conjunto B ou não pertence?
A flor pertence ao conjunto A ou não pertence? O picolé, e assim sucessivamente. Vocês vão olhar qual que pertence a cada conjunto e colocar o sinal de pertence e não pertence. Fácil assim, só esse deverzinho do livro. E tem essa folha. Nessa folha aqui, gente, antes de começar a explicar o que a gente vai fazer, eu quero que vocês consertem uma coisinha, porque como eu falei na outra aula, a gente também falha. E na hora que eu fiz essa matriz, tá? Peço perdão a vocês. Quando eu estava fazendo aqui as adições, os quadradinhos das adições, eu fui copiando e colando os quadradinhos. E aí os números ficaram iguais. E na hora que a gente xerocou, não percebemos. Então, eu queria que vocês consertassem aí, por favor. Eu vou tirar aqui para a gente poder acertar. Desculpa, mais uma vez, porque assim, a gente sabe que tem que prestar atenção, mas tem coisa que às vezes foge do nosso... da nossa percepção, né? A gente não consegue, por mais que a gente fique atento, às vezes passa. Eu vou fazer aqui os quadradinhos, vou colocar os números, e aí vocês acertem, por favor. Lá embaixo, ó, nessa folha de pertence e não pertence, lá embaixo no numeral 4, nas adições, o primeiro quadrinho está certo, não precisa mexer. Os outros é que foram copiando ele, quer dizer, eu que não consertei. Aí, ó, tá 1, 12 e 26. Esse aqui está correto. Agora, esse segundo aqui, que vocês terão que consertar. O segundo e o terceiro, que está 12 e 26 em todos. Perceberam? Então, vocês vão colocar aqui, ó, vai permanecer o 12, e aqui embaixo vocês vão colocar 32. 3 dezenas e 2 unidades. E o terceiro também. Que eu fui copiando e colando tudo. Aqui vai ficar 11, uma dezena e uma unidade, e aqui 26, 2 dezenas e 6 unidades. Consertem, por favor, gente. E desculpa mais uma vez, tá? Então, o que vocês vão fazer aí em cima? Ó, observe o conjunto ao lado e marque um X na resposta certa. Então, aí a gente tem um conjuntinho em cima da menina. Ó, tem a pipa, a bola, o dado e o peão. A pipa pertence ou não pertence? Se pertence, você vai fazer o X aonde está. Ó, a pipa pertence a esse conjunto? Pertence. A flor pertence a esse conjunto? Não pertence. O dado pertence a esse conjunto? O dado pertence, tá? Vocês podem usar o sinal de pertence e não pertence nos dois, não tem problema não, tá? E lá embaixo, ó, veja o outro conjunto e marca um X a resposta certa. Não pertence. Tem um conjunto de animais e aí do lado tem aí a formiga, a caneca e a flor. Aí você vai marcar não pertence. Pode marcar pertence ou não pertence, tá? Não precisa marcar só no primeiro pertence e no segundo só não pertence, não. Pode marcar nos dois, não vai interferir. E o numeral 3, vocês vão efetuar as adições e colocar o sinal de maior e menor. Lembra que eu falei que o sinal de maior e menor tem uma técnica, tem um segredinho? Vocês lembram qual é o segredinho? A boquinha aberta fica para o número maior. Então, ó, aí temos 9 mais 2. E ao lado temos o 8. 9 mais 2 dá quanto? Ó, já tenho 9. 9, 10, 11. Então, aqui dá 11. Qual que é maior? 11 ou 8? 11. Então, boquinha aberta para o 11. Embaixo, 4 mais 3. E ao lado temos 10. Quanto que é 4 mais 3? Já tenho 4. 4, 5, 6, 7. Então, aqui dá 7. 7 é maior ou menor que 10? 7 é menor que 10. Combinado? E assim vocês vão fazer as outras. E o numeral 4 é esse aqui que eu pedi para vocês consertarem. Tá bom? Acho que é só isso. É só isso. Não tem leitura hoje. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.